Olá, amigos provedores de acesso à internet do Brasil. Meu nome é Leonardo Furtado, sou chair do Comitê de Programas do Brasil Peering Forum, o BPF. Esse vídeo aqui, produzido exclusivamente para os provedores, falarei da transição das tecnologias de L2 VPN tradicionais MPLS para o Ethernet VPN, o EVPN. Esse vídeo aqui será mais prático, terá uma demonstração e eu espero que você curta bastante essa experiência conosco. Siga acompanhando o trabalho do BPF. Um abraço. Sintetizando aqui a proposta do EVPN. Pois bem, sabemos que os provedores de acesso à internet, muitos deles estenderam o MPLS para o perímetro de acesso de forma a eliminar diversas das deficiências, das complicações quanto à manutenção de uma rede L2 grande, né? Ou seja, o protocolo de resiliência L2, seja ele o Spanning Tree, ou RAP, o EAPS, RPS, G8032, enfim, esses protocolos têm limitações com relação ao diâmetro e à escalabilidade. Esse é um argumento. Outro argumento é o fator operacional para você manter, provisionar e ativar novos clientes. Toda vez que você tiver que ativar um novo cliente na sua infraestrutura, você precisa acessar cada elemento ativo L2 no meio do caminho para fazer a devida configuração da VLAN do assinante, do entroncamento daquela VLAN, outras funcionalidades exigidas de segurança e tudo mais e tal, e principalmente ou ultimamente o protocolo de resiliência para proteger aquela VLAN. É nessa hora que, na medida em que a rede do provedor vai crescendo, e isso vai ficando cada vez mais complexo, muito mais oneroso do ponto de vista de intervenção humana. E se você bobear, cometer uma falha nesse tipo de ambiente L2, é desastroso. Pode causar um loop. Muito frequentemente esses loops acontecem e o provedor ele se vê refém de ter que fazer uma ação corretiva muito trabalhosa para sanear e recuperar aquele tipo de falha. Então as tecnologias L2 VPN tradicionais, o VPWS e o VPLS, são grandes exemplos de transição tecnológica, ou seja, a necessidade é, eu preciso transportar o tráfego L2 de um ponto para outro na minha infraestrutura. E normalmente fazemos isso com redes L2 puras, nativas. E dali você tinha os protocolos de resiliência, cada qual com suas complicações e limitações e restrições, principalmente na questão do esforço, do troubleshooting e da parte de falhas, quando um protocolo de resiliência falha na convergência, ou quando ocorre um loop na rede, enfim. Então essa transição para o MPLS, ela realmente resolveu muitos dos problemas do provedor. Tá? Muitos na área de escalabilidade, convergência, a possibilidade de você usar caminhos de custos iguais para uma mesma, né, para um transporte de uma seção LDP consequentemente, e você ter o IGP da tua rede dando aquela base sólida de confiabilidade e resiliência que você precisa. Então, diversos dos problemas existentes nas redes L2 puras foram saneadas com tecnologias de transporte L2 sobre MPLS. No entanto, essas mesmas tecnologias, por exemplo, VPWS, serviço ponto a ponto, ou VPLS, serviço multiponto, essas mesmas tecnologias possuem problemas. E é esse o foco desse vídeo. Espero que você curta essa demonstração e nos vemos nos próximos vídeos do BPF. Um grande abraço. Para que você possa compreender a evolução desses serviços L2 sobre a rede MPLS através da nossa demonstração aqui no laboratório, permita-me em primeiro momento explicar um pouquinho dessa evolução de arquiteturas para você compreender as diferenças entre o L2 VPN tradicional, MPLS tradicional, e o Ethernet VPN. Antes de começarmos, permita-me explicar o seguinte: o Ethernet nativamente não reúne características confiáveis para atuação numa rede metropolitana, muito em função do diâmetro dessas redes e da qualidade das estruturas mantidas ou citadas no quadro Ethernet. Você olha no quadro Ethernet, nos seus campos, ali você vai descobrir que não há nenhum campo que denote degradação de serviço, diagnóstico e afins. Então o Ethernet ele é muito precário na questão de qualidade. Então padrões Metro Ethernet, Carrier Ethernet foram pensados para agregar esses mecanismos de qualidade a ponto de tornar o Ethernet a tecnologia adequada, confiável
e predominante na infraestrutura do operador de redes. Então, sugiro que você que está assistindo esse vídeo acesse o site do Metro Ethernet Forum, MEF, para você compreender um pouquinho mais dessa questão envolvendo os padrões Carrier Ethernet e Metro Ethernet. Aqui, nesse caso, o que nós focaremos? Em primeiro momento, a definição do serviço. 2, a arquitetura da tecnologia Ethernet, porque há algumas significativas diferenças entre o Ethernet numa rede metropolitana e o Ethernet que você roda dentro da sua empresa lá como uma rede corporativa. Há diferenças substanciais de um caso para outro. E principalmente o foco desse vídeo nas questões envolvendo o transporte dos quadros Ethernet sobre a rede MPLS. A exemplo aqui, nós temos o VPLS para serviço multiponto e temos o VPWS para serviço ponto a ponto. Então, está tendo que evoluções muito significativas nos padrões Metro Ethernet para que o Ethernet cada vez mais fique mais flexível, mais confiável e continue a sua ampla expansão na infraestrutura de rede do operador. Começando aqui, entendendo como funciona o encaminhamento do L2 GPN MPLS tradicional. Quais são os prós e contras aqui? Primeiro, entendamos o isolamento de pacotes. O isolamento dos quadros Ethernet numa rede como essa ocorre usando VLANs. Só que ao contrário do que ocorre numa rede corporativa, onde uma VLAN equivale a um domínio de broadcast, que consequentemente equivale a uma subrede IP. Isso é verdadeiro numa rede LAN, mas não é verdadeiro numa rede metro. Numa rede metro há um desacoplamento entre a VLAN e o seu domínio de broadcast. Aqui nós temos os chamados pontos de fluxo Ethernet. Então a VLAN ela tem significância local na porta por onde os quadros Ethernet são recebidos. Então ali fazemos o isolamento desses frames, cada qual representando um cliente ou um serviço e etc. Dentro de uma bridge domain, que é um domínio de broadcast que pode estar associado a vários serviços Ethernet distintos, inclusive, uma coisa que não é viável numa LAN, mas é plenamente viável e muito atraente num cenário de rede metro. Ou seja, desacoplando a VLAN do seu domínio de broadcast, conseguimos mapear para uma bridge domain uma quantidade desejada de serviços L2 distintos. Isso vai de acordo com o produto de cada operador de rede. Ou seja, o isolamento de pacote ocorre por ali, ou por uma VFI também. Já o encaminhamento dos quadros, a comutação de todo o payload de usuários, serviços, etc., precisa o quê? Já que é L2, essas decisões são tomadas com base em endereços MAC, porque é L2. Aí temos uma similaridade com relação a LAN. O aprendizado de endereços MAC, a manutenção da tabela MAC ocorre no plano de dados, exatamente conforme ocorre numa LAN, nos switches tradicionais. Então isso não tem mudanças. Então a comutação com base em endereços MAC, e os endereços MAC são aprendidos e as tabelas MAC correspondentes são atualizadas diretamente no plano de dados. Já na L2 GPN MPLS, com relação à prevenção de loop, temos mecanismos tais quais Split Horizon, o multi-home no VPLS com load balancing por VLAN, e no overlay é um único PW. Não pode ter para um mesmo serviço mais de um PW ativo, porque você vai ter loop. Então tem os mecanismos de prevenção de loop tradicionais do L2 GPN MPLS. E há vantagens aqui muito significativas se comparadas com o L2 clássico. Por exemplo, o aprendizado no plano de dados, ou seja, não modifica o comportamento que você já está habituado com relação ao L2 clássico. Um mínimo de configurações exigido, até mesmo, de certa forma, plug and play. É bem simples de fazer isso funcionar. Mas, assim como o L2 GPN MPLS produziu soluções que corrigiram, né, diversas deficiências ou limitações ou restrições do L2 tradicional, o próprio L2 GPN MPLS também tem suas complicações. Por exemplo, o load balancer por VLAN, ou seja, no overlay é apenas um único caminho. A inundação de frames L2, principalmente ou especialmente aqui nesse caso, em clientes com sites multi-homing no VPLS.
uma solução multiponto, então gera muita inundação de quadros aqui também. Aqui uma das coisas que estamos eliminando com o EVPN, mas é uma coisa que existe, é mandatória no conceito da L2 GPN MPLS tradicional, que é o que? O pseudo-wire, o PW. Então cada serviço L2 que você tem que transportar através da sua rede, você precisa de um PW, você precisa de um pseudo-wire. A maioria dos provedores de pequeno e médio porte não terão problemas com relação a isso, mas nos grandes operadores de rede, o PW é um problema, porque é muito PW, muito pseudo-wire necessário para transportar os serviços L2. Então, é uma questão de escalabilidade, porque algumas plataformas têm limite com relação a quantos PWs, sem contar que são muitas sessões TCP, o que precisam ficar continuamente ativas ali na tua rede, e realmente isso é um problema com relação à escalabilidade. E outra coisa que é bem interessante, que o multi-homing no VPLS, que é um serviço L2 multiponto, é bem complexo de configurar, tem lá as suas complicações, tem as suas restrições. Então você vê, o L2 GPN MPLS foi projetado para sanear diversos dos problemas do L2 nativo, mas o próprio L2 GPN MPLS também tem os seus problemas, as suas restrições e as suas limitações. Perfeito? Então essa aqui é a história, prós e contras do L2 GPN MPLS tradicional. VPWS para ponto a ponto e VPLS para multiponto. Comparando aqui agora o L2 GPN EVPN. Tá? O primeiro conceito no encaminhamento do L2 GPN é que agora, pelo EVPN, fazemos roteamento de endereços MAC. Ou seja, endereços MAC são rotas agora. Rotas através de uma família de endereços do BGP, que é a família L2 GPN EVPN. Tá? Então vamos fazer um comparativo aqui. O isolamento de pacotes lá no L2 GPN MPLS clássico é por VLAN, pelos Ethernet Flow Points que nós fazemos, onde nós construímos os circuitos virtuais Ethernet e tudo mais. Isso permanece pela VLAN, pela Bridge Domain, pelo VFI. Então, comparando o L2 GPN MPLS clássico com o EVPN, na questão de isolamento de pacotes é a mesma coisa, não muda. Já na comutação, é a primeira grande mudança, a primeira grande evolução de um caso para outro. No L2 GPN MPLS VPLS, porque VPWS não tem MAC Learning, não há aprendizado de endereços MAC. Por quê? Porque é um serviço ponto a ponto. Então não tem uma tabela MAC para esse serviço, não é necessário, é ponto a ponto. Já no multiponto, que é o caso do VPLS, o aprendizado de endereços MAC ocorre lá no plano de dados. Tá? E tem lá as suas complicações com relação a isso. No EVPN, migramos isso para o plano de controle, ou seja, o aprendizado e a distribuição dos endereços MAC funcionam como rotas lá no plano de controle, assim como uma rota BGP comum, uma rota IPv4 Unicast, por exemplo. Só que nesse caso, os endereços MAC são rotas de uma família de endereços do BGP, são objetos roteáveis ali dentro. Então, migramos do plano de dados para o plano de controle. Isso muito bom no ponto de vista de sanearmos diversas das complicações do VPLS clássico e, obviamente, para fomentar melhor a escalabilidade. A prevenção de loop, né? VPLS multi-homing é complicadíssimo nos ambientes de alguns operadores de rede, dependendo da redundância que a rede possui, dos fatores de disponibilidade que aquele serviço L2 específico precisa ter, etc. É bem complicado. O load balancing é por VLAN e no overlay apenas um único caminho, um único PW para aquele serviço pode existir. No underlay, que seria o transporte pelo IGP e os labels na rede, eu posso até fazer o load balancing, mas no overlay apenas um único PW para aquele determinado serviço. Isso é bem complicado para clientes multi-homing. Já no EVPN, o que a gente consegue fazer? Um lag, uma agregação, né, multi-chassi ativa-ativa. É bem interessante. O load balance ocorrendo por fluxos, né, e permitindo o equal cost multipath. Então você vê que mudou muito, melhorou muito na parte de prevenção de loop. Eu agora posso ter caminhos ativos, ativo-ativo, né, uma redundância ativa-ativa numa rede. Então melhorou bastante. Vamos comparar aqui os prós e contras aqui. Muitos prós, né? Alta escalabilidade. Ou seja, o EVPN ele é tão escalável quanto um serviço L3 comum. Porque eu tenho load balancing por fluxo,
consigo usar múltiplos caminhos simultaneamente para aquele serviço L2, eu vou reduzir muito a inundação de L2, a distribuição de tráfego multicast e broadcast é mais eficiente, eu vou eliminar o PW do plano de controle, eu vou diminuir o overhead dos meus processos que rodam nos meus equipamentos, nos meus roteadores. Então, há uma redução muito significativa do overhead nesse sentido e a rede converge muito rapidamente. Então, você vê que o EVPN é uma evolução natural das soluções típicas do L2 VPN MPLS. Entendendo aqui o plano de controle fim a fim do L2 e do L3 GPN. Vamos falar de L2 GPN aqui. Então a ideia é o quê? Eu ter lá no meu control plane poucos protocolos. O que eu vou precisar de fato no meu control plane? Bom, na rede do provedor, tá? Ou seja, no acesso, na distribuição, agregação, core, eu vou ter que ter um IGP, por exemplo, o SPF. Né? Muito provavelmente o SPF ou o ISIS, um desses dois. O MPLS, que pode ser o MPLS clássico, usando o LDP, ou RSVP-TE, da parte da rede que tiver engenharia de tráfego habilitada, obviamente, ou então já migrando para Segment Routing, onde tudo é feito pelo IGP, ou seja, eu vou eliminar o LDP dali. Não importa essa camada aqui, se vai ser o MPLS tradicional ou o MPLS já em cima de Segment Routing. Em ambos os casos você precisa de um IGP. E no caso do MPLS tradicional você precisa do protocolo LDP também, beleza. No data center, combinação com VXLAN, tá? Ou uma mistura de IP com MPLS, VXLAN no data center, enfim, é o que você precisa ali, um protocolo IGP e o suporte a labels, MPLS. E no topo disso que nós temos o BGP, rodando toda e qualquer família de endereços que você precisar no seu projeto técnico. No caso do L2, essa família de endereços seria o EVPN, L2, VPN, EVPN. Tá? Então isso aqui como está agora. Comparando com as soluções existentes, nós temos BGP, LDP direcionado, temos os protocolos IGP, MPLS, etc. Ou seja, se você combinar, por exemplo, Segment Routing com EVPN, que são duas coisas distintas, né? Mas enfim, você vai eliminar de 5 protocolos, você vai cair para 2 ou 3 no máximo. Então é bem interessante aqui que estamos evoluindo, simplificando os projetos técnicos, promovendo maior flexibilidade para a infraestrutura. Essa é a proposta do L2 GPN e VPN. Comparando aqui as soluções, né, por exemplo, quais são os principais defeitos, principalmente aqui nesse caso do VPLS, já que o VPWS é ponto a ponto e talvez seu único problema seja o PW. Tá? Cada L2 GPN ponto a ponto que você precisar transportar, você precisa de um pseudo-wire. Essa é o único X aqui inconveniente quando em larga escala no VPWS tradicional. Então a gente pode tirar o ponto a ponto da história aqui e vamos falar de multiponto. Tá? As soluções VPLS existentes, elas não oferecem redundância por fluxo de forma ativa. Ou seja, no overlay, no VPLS eu tenho um PW. Eu não posso ter 2 PWs ativos para o mesmo serviço L2, então vou ter loop. Já no EVPN a gente consegue fazer isso. A inundação de tráfego a partir do PE, porque o MAC Learning ocorre, a manutenção e aprendizado em endereços MAC ocorre no plano de dados. Então ocorre inundação muito frequentemente. Duplicidade de frames vindos do core. Tá? Isso é bem chato. Né? Então, em determinados cenários de configuração VPLS, principalmente nos multi-homing, você vai registrar vários pacotes duplicados em determinados setups. É bem complicado eliminar isso aí. O flip-flopping de endereços MAC sobre o pseudo-wire e outras complicações chatas. Então o VPLS tem lá o seu problema, principalmente no caso 1 aqui, que não tem redundância de fluxo no overlay ativa, inundação de tráfego a partir do PE e, se for multi-homing, duplicidade de flames e flip-flopping de MACs. Ou seja, são problemas muito conhecidos nos cenários VPLS. Já o EVPN, ele propõe a fazer o quê? Bom, número 1, eu estou migrando o MAC Learning, ou seja, a criação e a manutenção das entradas MAC na tabela MAC dos teus PEs ocorre no plano de controle. E o aprendizado e a distribuição ocorre por BGP. Tá? Muito mais simples.
eu tenho as mesmas experiências tradicionais de uma L. Se você conhece L3 VPN bem, você não vai ter dificuldade de compreender o EVPN, que há muitas semelhanças, tá, de um caso para outro. Eu consigo, na mesma instância, ativar uma L2 e uma L3 VPN, inclusive, se eu quiser. Agora, uma coisa muito bacana, eu não tenho sudo-wire, eu estou simplificando substancialmente o meu plano de controle. Tá? Então, eu estou tirando os PWs. E é uma solução multivenda, embora a Cisco, onde eu represento, seja autora da maioria dos RF6 e drafts, é uma solução multivendor. Então, num ambiente com vários vendors que suportarem os diversos sabores de EVPN, isso vai funcionar maravilhosamente bem. Então, eu espero que você tenha compreendido as principais características da evolução do L2 VPN tradicional para o EVPN. Espero que você tenha compreendido isso até mesmo para facilitar a condução da minha demonstração no laboratório. Então, seguimos com o próximo vídeo aqui e até lá. Obrigado. Então, comecemos a demonstração dessa nova tecnologia VPN, só que começando, na verdade, com o VPWS clássico, serviço ponto a ponto de L2 VPN sobre MPLS, para você compreender algumas diferenças. Então, vamos lá. O que é necessário para uma solução de L2 VPN MPLS funcionar? Assim como também para o EVPN. No primeiro momento, a gente precisa de um protocolo de roteamento interior. Pode ser qualquer um, mas, obviamente, por questões de convergência, confiabilidade, escalabilidade e suporte à engenharia de tráfego por MPLS, os protocolos têm que ser estado de link, ou seja, nesse caso, o OSPF ou o ISIS. Então eu estou usando na minha rede, na minha infraestrutura, o protocolo ISIS. O ISIS é o protocolo que eu escolhi para fazer essa demonstração. Tá? Mas poderia ter sido o OSPF sem problema algum. Como estamos falando de L2 VPN MPLS, precisamos de uma tecnologia de label switching. Precisamos trabalhar com labels. E isso pode ser feito de duas formas. Número 1, implementação padrão de MPLS Label Switching, ou seja, com o protocolo Label Distribution Protocol LDP. E nas partes da rede, nas áreas da rede, onde for desejada a engenharia de tráfego pelo MPLS, o RSVP-TE, com ou sem o LDP embarcado, porque dentro de uma área onde você tem um TE, apenas de fato o RSVP-TE é necessário ali. Então essa é a proposta, precisa de um IGP e do MPLS. No meu caso aqui especificamente, eu não estou fazendo MPLS clássico, estou trabalhando com o Segment Routing, que nada tem a ver com o EVPN ou com o L2 VPN, o que seja. É uma nova tecnologia para operações com labels na rede, que tem lá as suas inovações e tudo mais, será foco, tema de outro artigo no nosso BPF. Então estou usando o Segment Routing em cima do protocolo ISIS, ou seja, estou eliminando o protocolo LDP da minha rede, estou eliminando o RSVP-TE. Por quê? Para a parte de engenharia de tráfego, eu estou usando SRTE no meu ambiente aqui, assim como o PCE para centralização do estado de informação para túneis de engenharia de tráfego. E para a questão do Fast Reroute, que é um recurso do MPLS-TE, eu estou usando aqui o SRTI-LFA. Então, mas isso não tem nada a ver com, obviamente, o VPWS, o que for, né? Ou com EVPN. É só para mostrar que eu preciso de um IGP e preciso de uma tecnologia de label switching, e eu consolidei isso tudo no mesmo protocolo, que nesse caso é o ISIS, perfeito? O que eu vou demonstrar agora? Muito simples. Em primeiro momento, como essa rede está setada aqui, na parte do IGP. Então, entrando num equipamento qualquer, por exemplo, que seja esse router 9 aqui, na minha topologia seria esse camarada aqui dentro. Vou demonstrar ele como ele está, né? As seções, as vizinhanças. Só para fazer uma ressalva, o meu teclado está quebrado, gente. É vergonhoso isso aí, vocês estão vendo na foto, mas fica tranquilo que já está com o conserto agendado. Então, se eu errar aqui os comandos, ficar insistindo na digitação, ou teclar muito forte, você sabe por que isso está acontecendo. Vamos lá. Acabou de sair uma tecla aqui, mas tudo bem.
aqui a propriedade do protocolo ISO são as minhas interfaces habilitadas para o CLNS, que é uma família de endereços ISO, porque, enfim, o PDU do ISIS não é IP, né? É OSI. Enfim, está aqui minhas interfaces participando do CLNS para esse processo aqui do ISIS. Eu tenho as minhas vizinhanças, obviamente, também estabelecidas pelo CLNS, ou seja, ele é vizinho do XR9K1, CSR7, CSR5 aqui. Eu tenho, obviamente, os meus vizinhos ISIS aqui, os mesmos camaradas aqui dentro. O que mais? O meu database. Aqui digitar com muita calma. Que é meu banco de dados, né? Que seria o LSDB mantido pelo protocolo ISIS, que é o database dele. Tá? Eu posso, inclusive, olhar isso mais detalhadamente. Inclusive, aqui que a gente descobre que tem muita coisa envolvendo o Segment Routing. Tá? Então, está aqui dentro do meu database do ISIS. A minha topologia ISIS eu posso mostrar aqui também. Tá? Minha topologia ISIS. Informações do meu Node ISIS aqui, obviamente. Tá? Node, né? Tá. No Node Level 1, Level 2, acho que eu botei só Level 1, agora eu não me lembro aqui. Olha, só um nível mesmo, Level 1, tá certo. Tá. Minhas adjacências, minhas vizinhanças, meus seeds, meus segment IDs, meus prefix IDs e tudo mais que é necessário aí para a parte do segment routing. Falando em segment routing, já que talvez alguns tenham curiosidade, meus segment IDs conectados, tá? Assim como o meu global block, tá? Assim como os meus local blocks aqui. Tá? Então vamos apagar aqui o segment route, botar o fast reroute para mostrar quais são as interfaces habilitadas para o meu fast reroute. Ou seja, eu tenho interface Gigabit 4, Gigabit 2, Gigabit 1, todas elas são protegíveis, né? Como está o nome aqui, estão protegidas, prontas para convergência em caso de falha. É uma recuperação muito rápida, ou seja, são 3 interfaces físicas aqui, né? Essa aqui vai para cá, essa aqui vai para cá e, obviamente, essa aqui vem para cá. São interfaces configuradas para o meu SRTLFA. Eu tenho um resumo aqui também para mostrar. Perfeito. E por último, a minha tabela de roteamento. A minha tabela de roteamento do ISIS aqui. Ou seja, são as rotas ISIS do meu backbone. Então, estou mostrando que o meu IGP está pronto. Só uma parada interessante, eu tenho LDP configurado, para provar com vocês, não tem. Tá? Eu tenho interfaces participando do MPLS como LDP, né? Você vê que eu não tenho. Tá? Tem interfaces MPLS, mas não são pelo LDP. Eu não tenho vizinhanças LDP. Tá? Não possuo vizinho. Consequentemente, eu não tenho uma lib, uma tabela de labels. Eu não tenho. Mas se você olhar aqui dentro, eu tenho uma forwarding table inteira com labels aqui. Isso é provido pelo nosso segment routing. Então, moral da história, a minha rede aqui está pronta para fazer o transporte daquilo que é necessário, que é todo o tráfego IP/MPLS sobre uma infraestrutura construída com segment routing. Então, essa é a primeira parte aqui para mostrar que eu tenho uma rede apta para transportar esses serviços. O que será feito agora? Eu criarei uma VLAN aqui, que é a VLAN 20, nesse CPE. Eu vou subir com um tráfego com essa marcação de VLAN 20 aqui no PE, onde na interface física eu criarei os pontos de fluxo Ethernet, mais precisamente uma subinterface L2 Transport que é capaz de reconhecer aquela marcação de VLAN e na sequência eu criar um circuito virtual Ethernet para definir aquele serviço. Tá? Então aqui eu vou mandar com o VLAN 20 e a minha proposta, o que vai ser? Eu vou encaminhar esse tráfego da VLAN 20 através da rede MPLS numa arquitetura L2 VPN tradicional ponto a ponto, ou seja, VPWS, até esse outro pé aqui. E eu vou conectar os dois serviços descendo a mesma VLAN 20. Nesse tipo de arquitetura não precisaria ser VLAN 20 aqui, posso botar qualquer VLAN, eu não sou obrigado a manter consistências
com relação à marcação da VLAN, porque é uma característica desse desacoplamento que nós fazemos na borda Ethernet flexível, mas para efeitos didáticos e simplificação da minha explicação, eu vou manter a VLAN 20 aqui. Então, nos dois CPEs, nos dois sites, eu criaria a VLAN 20, vou subir com a VLAN 20 até a sua respectiva borda. Nessa borda, eu vou definir o serviço Ethernet e vou fazer um transporte ponta a ponta. A ideia é o quê? Eu pegar o tráfego L2 daqui e mandar para cá através de uma rede 100% IP MPLS. Essa é a proposta dessa demonstração. Então eu vou primeiro nesse equipamento aqui para fazer essa configuração. Então vou minha letra C não está legal. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma L2 VPN X-Connect. Vou dar um nome aqui, que é group, né? Vou botar um group, obviamente. Cliente 1. Tá? E eu vou criar um serviço ponto a ponto chamado VLAN 20. É um nome, tá? Onde a interface será a Gigabit Ethernet, se não me falha a memória, é a 0 aqui. Ah, tá bem aqui, ela aqui, ó, 0. É a 0, subinterface 20, que é ali que eu vou marcar a VLAN 20, obviamente. E vou mandar isso para o outro PE, cuja loopback dele é o 10.1.1.2. Com PW 20. Vamos ver como é que ficou essa configuração. Isso é o serviço que eu criei. Obviamente não funcionará ainda, porque eu tenho que criar a subinterface L2 Transport nesse mesmo equipamento. Então vamos lá, na Gigabit 000 20 L2 Transport. Como boa prática, eu vou primeiro, posso fazer vários tipos de marcação. Posso fazer .1 kill, .1 AD, que seria o kill in kill, né? Eu posso marcar uma VLAN, duas VLANs, a flexibilidade de marcação aqui é muito grande. Eu vou marcar a VLAN 20 e como boa prática, eu tenho VC Type 4 e VC Type 5, né? São dois tipos de V6. Nesse caso aqui, eu vou fazer o POP do tag da VLAN. Então está aqui a minha configuração proposta. Muito simples. Isso aqui não é difícil. Então configurei nesse elemento aqui. Para simplificar, aqui é a mesma interface, Gigabit 000. Então eu posso simplesmente copiar quase tudo que está aqui até esse ponto. E no outro equipamento e diminuir meu esforço de configuração, né? Agora vamos trocar o IP aqui. O IP nesse ponto é o final 1. Né? Então vamos botar um aqui, PWID, o mesmo PW, isso é mandatório. Né? E vamos fazer um teste aqui. Essa é a minha configuração proposta. Tá? Faço um commit. Eu acabei de definir um serviço ponta a ponta. O que eu tenho que fazer agora? Obviamente, eu tenho que ir lá no meu CPE e definir aquela VLAN que não foi feito ainda. Então vamos primeiro no CPE da esquerda. A gente pode entrar aqui. A interface é a 0/0. Vou apagar aqui tudo para facilitar a minha leitura. 0/0. Vou criar uma subinterface com o VLAN 20. Vou demonstrar aqui. E colocar um IP qualquer, por exemplo, 192.168.20.1. A interface deve estar habilitada. Vou no outro CPE da direita fazer a mesma configuração. A interface é 0/0 também. A VLAN é VLAN 20. Eu vou colocar o IP aqui, 192.168.20.2. Bom, vamos fazer um teste de conectividade. Esse equipamento aqui tem que ser capaz de pingar esse equipamento aqui e vice-versa. Essa é a proposta. Pronto, está pingando lá. Através da minha rede MPLS. Tá? Já que tem essa comunicação,
isso mostra que o meu VIP AWS está funcionando. Agora, o que eu tenho que mostrar aqui para vocês? É um serviço ponta a ponta, não tem Mac Learning, não tem nada, então fica realmente muito simples de demonstrar isso aí. Indo aqui onde eu defini o serviço especificamente, posso dar show L2 VPN, Xconnect, aí posso dar um resumo aqui do meu Xconnect, que é o VIP AWS, enfim. Eu tenho dois, porque um deles já é o EVPN, que eu vou demonstrar daqui a pouco. Tá? E detalhadamente, vamos lá. Esse aqui é pelo EVPN, que enfim, depois eu mostro. Vamos focar nesse cara aqui, ó. Esse é o cara que eu acabei de definir. O grupo é cliente 1, o serviço é VLAN 20, o status está app, o attachment circuit é uma interface L2 transporte local que está app, né, as faixas de VLAN 20. Eu não faço nenhuma operação que não seja o POP, né, do tag da VLAN. Quantos pacotes eu enviei e recebi, sent and received aqui dentro, bytes. E quem é meu neighbor de pseudo-wire, ou seja, eu tenho um PW aqui, que está estabelecido. TAAP, PWID 20, TAAP, que é o outro XR V9000. O encapsulamento MPLS eu estou usando LDP, ou seja, o transporte do label switching é inteiramente por segment routing, não tem o LDP. Mas a tecnologia de L2 VPN que eu estou usando implementa a implementação Martini, ela trabalha com labels numa seção LDP direcionada entre esse camarada aqui e o outro equipamento aqui. Tá? Então é um TLDP, é um LDP direcionado entre os dois equipamentos. Mesmo que a minha infraestrutura de label switch no meu backbone não trabalhe com LDP, o MPLS L2GPN que eu estou usando trabalha com um LDP direcionado que é implementação Martini e está funcionando. Então, para ponta a ponta não tem muito problema. Acho que o único inconveniente seria, de fato, você ter que ter PWs. Em algumas redes de operadores muito grandes, o PW é uma complicação pela quantidade de pseudo-wires que são necessários aqui para manter os serviços vigentes na rede. Para constar, nós temos aqui os labels que foram trocados, tanto localmente quanto remotamente, as respectivas interfaces envolvidas, o MTU do plano de controle, o tipo de VC, de VCCV, o tipo de PW, Ethernet aqui nesse caso, e outras estatísticas. Então está funcionando. Vamos migrar isso para o EVPN. O único benefício que eu vou ter aqui novamente vai ser a eliminação do PW, porque realmente o VPWS, serviço ponta a ponta, não tem muita complicação. Então eu vou demonstrar aqui na sequência. Então aqui está demonstrando exatamente que o meu VPWS está configurado, está funcionando através de uma implementação Martini com TLDP, mesmo que no meio da minha rede, minha estratégia de comutação por labels não envolva o protocolo LDP e sim diretamente pelo IGP. Então está funcionando, não tem muita complicação aqui. Talvez a única vantagem de eu migrar de VPWS tradicional para EVPN VPWS seja com certeza a eliminação do conceito de pseudo-wire, né, de eu não ter que ter um PW. Tá? Essa vai ser a única vantagem aqui, porque não tem McLaren, não tem mais nada que possa complicar. A eliminação do pseudo-wire vai ser redução de fato de componentes no meu plano de controle, vai melhorar o overhead na minha rede, com certeza, vai diminuir esse overhead. Na sequência eu vou demonstrar um EVPN que já tem configurado, tá, na VLAN 10. Então tem uma VLAN 10 criada aqui nesse site, também tem uma VLAN 10 criada aqui nesse site, né? E a minha proposta vai ser o quê? Via BGP, via EVPN VPWS, eu fazer esse serviço ponta a ponta entre os dois sites aqui, tá? Sem ter que trabalhar com um protocolo LDP, sem ter que lidar com pseudo-wire ou com nada disso. Então, essa vai ser a sequência do vídeo. Então, façamos essa verificação desse cenário que foi construído com o transporte da VLAN 10 entre os dois sites aqui do cliente, através da tecnologia EVPN VPWS, em cima de todos os benefícios que já foram discutidos. Vamos lá, vamos aqui nesse camarada primeiro, que aqui eu fiz o serviço. Em primeiro momento, quero mostrar o seguinte, nós temos aqui o BGP. Tá? Só que esse summary, quando você digita, ele assume que está falando da família de endereços IPv4 unicast. Então talvez o mais interessante aqui, nesse sentido, seja
puxarmos os detalhes dessa sessão, porque nós temos aqui, se você olhar, uma nova família de endereço suportada, tá? Que é o AF25 e o SAF70. Então vamos olhar isso aqui dentro. Primeiro momento a sessão está estabelecida, que é o estado que nós queremos, e temos aqui conceitos, né, por exemplo, quais são as capacidades do vizinho, o que foi negociado para a formação dessa sessão BGP, tá? AS de 4 bytes, route refresh, família de endereços IPv4 Unicast, que é o padrão, mas pode ser desabilitado, né? O link state não é realmente um cenário para o que está fazendo aqui, isso tem relação com segment route interdomain. Então vamos pular isso aqui. O que importa é esse cara. É o L2 GPN e VPN. Estou anunciando e recebendo essa capacidade, ou seja, eu suporto essa família de endereços e eu negociei isso com o meu vizinho. Então aqui embaixo nós temos, obviamente, detalhes da família IPv4 Unicast e, principalmente nesse caso, os detalhes da família L2 GPN e VPN. O que eu negociei com o meu vizinho. Tem uma terceira família de endereços que não tem nada a ver com esse laboratório, que é o link state. Isso aqui vai ficar para uma outra oportunidade no nosso BPF. Então temos aqui a seção BGP, uma única seção com 3 famílias de endereços suportadas. No entanto, importa para a gente apenas, para esse contexto, essa família aqui. Então a gente vai olhar isso em adição L2 GPN e VPN Summary. Aqui, para provar que a sessão está rodando e tem uma rota BGP, que é referente ao VPWS e VPN que foi feito entre os dois sites ali. Tá? Podemos ver isso de forma mais detalhada. Tá? Aqui você vê que eu não tenho o endereço MAC de fato. A rota é tipo 1, né? Eu não tenho endereço MAC porque é um serviço ponto a ponto. Então eu vou exportar e importar esse serviço VPWS de uma forma muito parecida com aquilo que ocorre numa VPN v4, ou seja, usando communities estendidas do tipo Route Target. Tá? Só para constar, nós temos 5 tipos de endereços, né, do EVPN, de 1 a 5 aqui. Tá? Ou seja, a gente vai trabalhar com tipo 1. Então, vou botar type 1 aqui. Vai mostrar a mesma rota, basicamente. Tá? A que eu estou gerando e a que eu estou recebendo do meu vizinho lá. Tá? 2 prefixos aí. O que mais? O que eu estou anunciando para o meu vizinho? O meu serviço ponto a ponto local aqui. É o que eu estou fazendo em termos de anúncio para o meu vizinho. O que mais? Um EVPN Summary aqui. Tá? Para mostrar quantos EVIs eu tenho definidos, qual que é o meu router ID de EVPN, qual que é o meu sistema autônomo, uma série de informações aqui com relação a esse serviço ponto a ponto. Eu posso dar uma olhada no meu EVI. Tá? Então aqui ele vai falar qual que é o meu VPN ID, o encapsulamento, o serviço é ponto a ponto, não está nem numa bridge domain de verdade, ele é VLAN unaware. Tá? Tem uma série de informações. Qual que é o meu route target? Eu posso defini-lo manualmente ou automaticamente ele produzir para mim tanto o route targets, né, que seria uma community estendida, quanto o meu route distinguisher, tá? Que seria meu router ID mais o ID do meu serviço lá. As minhas regras de importação e exportação desse serviço, e está aqui. Esse é o serviço que a gente vai olhar, né, no nosso setup. Para provar que não tem endereços MAC de fato, porque é um serviço ponto a ponto, eu vou mostrar aqui. O comando vai estar 00000, tudo, é ponto a ponto. Tá, tudo que é exportado com aquele valor de route target é importado aqui e vice-versa. Isso pode ser novamente provado com esse comando aqui. Né? Ou seja, não tem nada de MAC aqui, é um serviço puramente ponto a ponto. Caso você ainda não esteja satisfeito, a gente pode botar aqui um outro comando também que mostra isso aí. Beleza. Pergunta o site da esquerda consegue pingar o site da direita e vice-versa? Ou seja, eles conseguem ter conectividade aqui um com o outro? Vamos fazer um teste aqui. Primeiro, confirmando os IPs, né, que eu também não me lembro quais foram aqui, ó. 192.168.10.1.
Já no outro equipamento, 192.68.10.2. Vamos fazer um teste aqui. Aí, tá pingando, tá? Um serviço pinga o outro. Tá? Resolveu o ARP aqui, por isso que perdeu o primeiro pacote. Aí tá pingando o outro. Ou seja, um EVPN, VPWS, muito, muito, muito simples. No próximo vídeo eu vou demonstrar isso a título de cenário multiponto. Ok? Então vamos lá para o próximo vídeo. Façamos aqui a validação de algumas tecnologias EVPN em uma nova topologia um pouco diferente. Muda aqui a arquitetura dos equipamentos, o tipo de software, a experiência de linha do comando e etc. Isso você vê com o teu vendor de preferência, o que o teu fabricante suporta, quais são as facilidades suportadas e tudo mais. No meu caso aqui, temos o primeiro cenário, que é o caso A, EVPN VPWS, que já foi demonstrado, tá, no lab anterior, só que está em outra arquitetura aqui e não vou nem perder meu tempo realmente demonstrando, porque não tem muito valor para agregar. Isso pode funcionar sobre Segment Routing ou sobre MPLS clássico, que seria ligar esse site com esse site no serviço ponto a ponto. O que eu vou realmente demonstrar agora é o caso B, que é um EVPN multi-homing totalmente ativo sobre uma rede MPLS, que pode ser clássica com LDP ou sobre Segment Routing, que é o que eu estou demonstrando aqui agora. Inclusive é suportado um cenário de interop. É possível você fazer um modo de migração no SPF ou no ISIS, não importa, onde parte da sua rede roda LDP ainda e novas áreas você está trabalhando com Segment Routing. Realmente não faz a menor diferença, porque estamos falando de EVPN aqui. Qual que é a proposta? Eu tenho um site, no caso o site B aqui, né? Esse site B tem uma conexão multi-homed com um provedor, multi-homed, em cima de um port channel. Você vê que tem um lag aqui, foi criado um lag, uma agregação, indo para dois PEs independentes. Qual que é a nossa proposta aqui? Ter esses dois caminhos ativos e ter um balanceamento ativo entre duas bordas do operador de rede para transportar um serviço multiponto através da rede MPLS para um outro par de PEs que, por sua vez, fazem, né, o serviço ativo com outro site. Então essa é a proposta dessa demonstração. Vamos lá? Começando primeiro, apagar aqui para ficar mais fácil de mostrar, a configuração do CPE aqui rapidinho. Então vamos lá no CPE, nesse caso o CPE 11 aqui, né? Vamos nele e verificarmos que ele possui um port channel, ether channel, bundle Ethernet, lag, não importa o nome que você usa no seu fabricante, no seu equipamento. Mas tem duas portas aqui, a Gigabit 1 e a Gigabit 2, estão dentro do meu bundle e foi criada a port channel 1. Essa port channel 1 não tem nenhum IP nela nem nada, porque nós definimos subinterfaces com a VLAN de interesse aqui. E essa VLAN é VLAN 30. Então temos a VLAN 30 criada, encapsulation.1q 30, o IP 192.68.31 e na outra ponta 32. Então isso existe tanto nesse CPE quanto no outro aqui. Tá, perfeito. Então, verificado aqui. E, obviamente, nesse roteador, nesses dois caras aqui, tem um port channel apontando para cá, para esse assinante. Vamos, então, no primeiro equipamento, que seria o router 1 aqui, fazer as validações associadas ao EVPN, propriamente dito. Tá? Indo primeiro nele aqui. O meu ambiente está um tanto pesado, meu servidor está tanto estourado aqui de processamento, então volta e meia vai aparecer uma mensagem de erro como essa. Primeira coisa, a gente vai olhar o BGP. Tá? Isso aqui é relacionado ao IPv4 Unicast. Note que eu não tenho nenhum prefixo IPv4 Unicast, porque na verdade o que estamos interessados aqui, novamente, são as famílias de endereço ou a família de endereço do EVPN. Então aqui discutimos o quê? Esse cenário aqui. Então essa capacidade foi estabelecida, né, pela seção negociada entre os vizinhos. Então, na parte que convém aqui ao L2 GPN e VPN, nós temos as devidas propriedades. Perfeito. O que mais verificaríamos aqui?
o resumo das rotas é VPN, obviamente. Então, show IP UGP, L2 VPN, VPN, summary. Vamos ver como é que ficou lá. Então, temos aqui, ó, 7 rotas vindo do 7, final 7, e 7 rotas vindas do final 5. Tá? 7 e 5, vamos olhar aqui na topologia, aqui, esses dois caras. Porque outro aditivo que tem nesse cenário, esses dois roteadores atuam como cluster de refletores de rota, Route Reflectors, do BGP. Então, todas as seções BGP da borda, ou seja, o que é a borda aqui na minha topologia? O router 1, o router 2, o router 3 e o router 4. Então, todo mundo é vizinho, né? Esses dois caras aqui. Tá? Esse é meu setup que eu fiz aqui. Isso aqui, o router 6 e 8, são puramente backbone, não estão rodando sequer BGP. Né? Então, esse router tem também uma seção para cá, tem uma seção para cá, esse tem uma seção para cá e tem uma seção para cá. Ou seja, o router 5 e 6, 5 e 7 estão atuando como router reflectors. Por isso que a gente está vendo a rota, em vez de estar sendo anunciada diretamente daqui para cá, como foi no lab anterior, não, ele está mandando para um router reflector que está refletindo as rotas para as vizinhanças BGP. Então, 7 rotas aqui, tá? Demonstradas, 7 rotas. Vamos olhar essas rotas com mais detalhes aqui. Então, tem vários serviços, tem tanto ponto a ponto quanto os serviços multiponto. Aqui você vê, eu tenho 5 tipos de rota, né? Esse aqui, 1, 3, tá? E 4. São as rotas que eu possuo trocadas na minha tabela BGP para os serviços de L2 VPN, tanto ponto a ponto quanto multiponto. Vamos lá. Na sequência, a gente pode botar um comando específico de L2 VPN. É VPN EVI Detail. Acho que vai sanear aqui o interesse. Então, eu tenho alguns serviços. Eu tenho 1, 2, 3 serviços ponto a ponto. Tá? São 3 serviços ponto a ponto, exatamente conforme demonstrado no lab anterior. Mas eu tenho 2 instâncias de VPN para trabalharmos cenários multiponto. Tá aqui, ó, VLAN Based. Tá? VLAN Based. Tem o Route Distinguisher, que foi produzido automaticamente, eu posso configurar. Tem meus Route Targets de importação e exportação. Status está estabelecido, qual que é a bridge domain associada àquilo ali, qual que é a interface L2 local para aquele serviço, no caso é o Port Channel, e o mesmo com relação à instância da VLAN 40. Então tem VLAN 30 e VLAN 40, ambos são VLAN based, ambos são multiponto aqui nesse cenário. O que mais a gente pode olhar aqui? Show, L2 VPN, vamos ver um dos serviços ponto a ponto, só de curiosidade. Pode pegar aqui o VPWS VC ID in detail. Então, aqui é um serviço ponto a ponto. VLAN 1, ponto a ponto. O meu source é 131, que é onde eu anuncio, o meu target é 311. E na outra ponta é justamente o inverso. Está associado à interface local aqui, ou seja, é aquele cliente lá de cima ponto a ponto e está funcionando maravilhosamente bem. O que mais a gente pode colocar aqui? O meu teclado continua cooperando muito bem. Pode dar uma olhada nos EVIs aqui. Ó. Aqui nota o seguinte, nós temos VLAN Base 30 e 40. Tá? 1, 2, 3 não representam EVI para esse equipamento, mas as 30 e o 40 sim, que são justamente os multipontos que nós queremos demonstrar. Podemos até pegar um desses caras aqui, no caso 30, e ver com mais detalhes. Então, a instância VPN 30 é baseada em VLAN, tá? Meu Route Distinguisher aqui, que foi produzido automaticamente, as minhas regras de importação de communities estendidas Route Target para import e export, qual que é a bridge domain associada àquilo ali, né? O valor de label por bridge domain, o status está estabelecido e qual que é a porta local aqui L2 para esse serviço. Uma coisa interessante também aqui,
a bridge domain. Vamos ver todas elas, a 40, a 30 e a 40 aqui. Esse comando vai puxar todas elas, as duas. A 30 e a 40. A gente descobre aqui, ó, que tem uma tabela MAC. Tá? Uma tabela MAC. Perfeito? Então tem dois MACs aqui que são associadas às minhas BDIs ali dentro. Então, e por último, as minhas rotas. Vamos pegar o resumo delas aqui. Minhas rotas de L2 Route e VPN. As minhas 7 rotas aqui. Bom, o que a gente pode fazer para pingar aqui dentro? Isso aqui é meu processador do meu servidor que está muito carregado com muita virtualização. Isso realmente está me dando um problema. Eu sei que o 192.68.30.1 é um IP local, não nesse cara, né? Desculpa, no 11. 192.68.30.1. Ele é meu IP local. Vamos ver se eu consigo pingar o IP remoto. Nesse momento vai ter o quê? O aprendizado do endereço MAC e a troca do endereço MAC através do BGP. Tá? Então agora está pingando. Está pingando e está funcionando aí. Perfeito? Vamos voltar lá para o primeiro equipamento e vamos repetir o comando da bridge domain que até então tínhamos isso aqui. Ó. Tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui com mais propriedade. Ó, nota o seguinte, eu tenho o endereço MAC do CPE que vem pela Port Channel, é um Ethernet Flow Point 30, é uma instância de serviço de internet local nesse equipamento, mas eu tenho aqui pelo EVPN, né, pelo L2 VPN, EVPN, eu tenho já o MAC do meu CPE remoto. Até então não tinha essa informação na minha bridge domain. Tinha na tabela BGP, mas não na bridge domain ainda, porque não está tendo comunicação desses endereços MAC. A partir do momento que eu mandei o CPE fazer os testes de conectividade, passou a funcionar e aquela bridge domain agora reconhece esses endereços. Então isso aí, está tendo a conectividade entre os dois equipamentos, tá? O local remoto para um serviço multiponto ativo, obviamente. Espero que vocês tenham curtido essa demonstração. A intenção aqui não foi ensinar L2 VPN e VPN no sentido de que isso aqui não é um curso, não é um treinamento. É uma demonstração das vantagens, dos benefícios, o porquê nós saímos do L2 puro, fomos para L2 VPN no MPLS tradicional e para que nós temos hoje o EVPN como uma solução mais sofisticada, mais flexível e menos onerosa, principalmente no que diz respeito ao plano de controle. E essa é a intenção dessa demonstração, demonstrar. Daqui não é um treinamento, não é um curso. Espero que você tenha curtido esse artigo e esse vídeo que estão sendo publicados no BPF. Solicito a sua participação no Brasil Peering Forum e nos vemos até o próximo conteúdo. Um grande abraço.